Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Seja bem-vindo a mais um subsídio EBD, lição de número 3, a superioridade de Jesus em relação a Moisés. Então nós vamos dividir em partes aí, né? A primeira parte, eu vou falar que Jesus superior a Moisés no apostolado. Então, vou estar falando aí nesse versículo de número 1, vou trabalhar bastante no versículo de número 1, que fala sobre a superioridade do apostolado de Jesus em relação a Moisés. Vem comigo. O texto diz o seguinte: pelo que, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. A participação, irmãos, celestial, da vocação celestial, é uma participação que nós temos sentindo a salvação em Cristo Jesus, sentindo alegria na presença de Deus. A participação da vocação celestial, no Novo Testamento, nós vemos dois caminhos para poder explicar isso daí. O primeiro caminho é um lado que fala sobre os benefícios redentivos, os benefícios da redenção que nós encontramos em Cristo Jesus. E depois, também, nós temos aqui o sofrimento e a alegria. Então, nós participamos disso tudo. Os benefícios da redenção, nós encontramos aqui em Hebreus 2,14, né? Visto porque os filhos têm participação comum de carne e sangue. Deste também ele quem? Jesus, igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, ele participou da carne e do sangue para nos trazer uma nova vida. Outro texto também bastante importante, está nesse próprio capítulo, no versículo 14, né? Hebreus 3,14, que é a leitura bíblica em classe. Porque nós temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, nós temos que guardar até o fim, então nós nos tornaremos participantes das bênçãos celestiais, participantes das ricas bênçãos que o Senhor tem para cada um de nós. Então vamos lá, nós participamos da bênção redentora, participamos dessa vocação de sermos santos, somos chamados para ser santos. A nossa vocação é uma vocação celestial, é uma vocação divina. Não é uma vocação aqui da terra, não é uma vocação para as coisas terrenas, né? Mas também, eu não posso deixar de dizer da nossa vocação para poder sofrer também com Cristo. Para poder também sentir alegria com todas as coisas que nós vivemos aqui na terra. Sim, nós sentimos sim, são dois caminhos a ser trilhado. O caminho da vocação celestial, participante das bênçãos redentivas de Cristo Jesus, e também a vocação celestial para o sofrimento, para a alegria. Então nós temos aí alguns textos que falam a respeito disso, né? Ora, exposto como em espetáculo, já Hebreus 10:33 diz, tanto de opróbrio quanto de tribulação, tanto de vitupério quanto de tribulação. Ora, tornando-vos coparticipantes, quer dizer, participação mútua, com aqueles que desse modo foram tratados. Esta vocação celestial é uma remuneração adequada. Quer dizer, nós somos beneficiados por essa vocação da parte de Deus. Porque quando nós não estamos na vocação celestial, participantes da vocação, somos homens que vivemos
pesados, angustiados, cansados com o tempo de hoje, melhor dizendo. Então, por isso que o próprio Cristo diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, né? Então, há uma chamada aí, há uma chamada para participar desta vocação celestial. E um dos pais da igreja, Agostinho de Hipona, ele tem uma frase bastante interessante que ele diz assim: a mente do homem nunca pode descansar, até que ele encontrou o seu descanso em Deus. Então, se não encontrarmos essa vocação celestial, viveremos cansados, viveremos afadigados, viveremos atribulados. Quando encontramos Cristo, alcançamos o descanso. Quando nós temos essa vocação celestial, é preciso deixar bem claro que essa vocação celestial é uma vocação de relacionamento. Nós temos relacionamento com o Senhor. Nós vivemos isso no dia a dia, porque viver sem esse relacionamento é pura insegurança para o homem. É o divórcio, é a separação entre Deus e o homem. Essa vocação celestial, ela é um chamado para sair da culpa para o perdão, da ruína para a reconstrução, das trevas para a luz, do desespero à esperança, da poluição para a pureza. Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Por isso que em 1 Tessalonicenses 3:7 diz assim: porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. É um chamado para a vida eterna no Filho de Deus, Jesus Cristo. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O seu chamado, a sua vocação é para poder ter a vida eterna em Cristo Jesus. Vamos prosseguir. Continuando o versículo de número 1, aqui diz o seguinte: considerai. O que é considerai? É ter em grande estima, é projetar para despertar a sua fé, é obter confiança obediente em Jesus Cristo. Ele ainda, a palavra considerar, ela nos traz ainda um sentido de devoção. Ela nos traz ainda um sentido de devoção, se não até mesmo de adorar. E diz: considerar a Jesus Cristo. No versículo de número 1. Apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Nós não encontramos em nenhum outro lugar da Bíblia Sagrada chamando Jesus de apóstolo. Mas por que será que o autor do livro aos Hebreus chamou de Jesus de apóstolo? Será que isso foi em vão? Será que está fazendo alusão a alguma coisa? Será que ele está querendo defender alguma coisa a respeito de Jesus? Então vamos lá. De uma certa forma, Moisés, ele foi um apóstolo, porque ele foi um enviado de Deus para poder libertar o povo de Israel, né, através do deserto, tirar o povo de Israel ali do Egito e conduzir o povo para uma terra prometida, né? Mas o apostolado, que apóstolo é enviado, né? Então, no sentido assim estricto da palavra, Moisés realmente ele foi um apóstolo, mas ele foi um apóstolo para uma vocação terrena. Ele foi apóstolo para uma vocação terrena. Jesus, ele foi apóstolo para uma vocação celestial. Jesus foi apóstolo para uma vocação superior, uma vocação muito maior. Então, esse título de apóstolo já foi intencionado pelo autor
para demonstrar que Jesus veio com uma missão. Jesus veio com uma missão. Então, embora em outros versículos, de forma indireta, alude a Jesus Cristo como realmente um apóstolo, por exemplo, em Hebreus 2:3, em João 3:17, em João 5:36, em João 17:18, João 20:21, tem ali indiretamente essa palavra ali de uma missão, que ele veio, ele foi enviado por uma missão. E o grande diferencial é esse, é uma missão celestial, não é uma missão terrena. E aí nós conseguimos entender a grande distância que há entre Cristo e Moisés. Porque o que acontece é o seguinte, você imagina um grupo de judeus cristãos que adoravam a Deus, tinham um certo reconhecimento por Jesus, porém, eles ainda tinham Moisés em grande estima. Nós, desde o capítulo 1, capítulo 2 de Hebreus, nós falamos aí da superioridade de Cristo em relação aos profetas, em relação aos anjos. E agora precisamos entender a superioridade de Jesus numa vocação celestial. Esse título de apóstolo é um título bem apropriado para Jesus Cristo, né? E ele faz uma alusão, com certeza, ali, ou traça, assim, vamos dizer, um paralelo, mesmo que esteja ali, não esteja muito claro no texto isso, vamos dizer assim, mas nas entrelinhas fala a respeito disso daí. Então, no entanto, Cristo é um apóstolo maior que Moisés. Então, isso nós não temos dúvida, em que ele era o Filho de Deus que representa Deus aos homens. Enquanto Cristo, ele, sendo Filho de Deus, ele veio por uma missão celestial, ele cumpriu o seu apostolado celestial. Agora Moisés foi diferente. Moisés agora, ele cumpriu o seu apostolado para uma missão terrena, mas na condição de servo. Então, como Cristo, ele é o Filho de Deus, e agora Moisés, ele foi o enviado, mas na condição de filho, e nessa condição de filho, nos traz aí um contraste imenso, um distanciamento imenso entre Cristo Jesus e Moisés. Então, assim Cristo, o Filho Divino, é maior do que Moisés, o ser humano. Isso sem dúvida. Vamos agora falar, essa segunda parte, sobre Jesus, superior a Moisés no sumo sacerdócio. Então, superior como apóstolo e agora superior como sacerdócio. Apesar de Moisés não ter ali a sucessão sacerdotal, e sim ficando ali para o seu irmão Arão, ele era um sumo sacerdote, porque ele era uma pessoa que intercedia pelo povo diante de Deus. Então, aqui nós podemos traçar esse paralelo entre Cristo Jesus e o próprio Moisés. E aqui nós podemos entender o seguinte: o apostolado, como nós estávamos falando, designa a natureza divina e ministério. Então, natureza lá do alto, natureza divina, e o ministério aqui na terra. O sumo sacerdote, a sua natureza humana, pelo ministério que Deus deu para ele nessa natureza humana. Como o apóstolo, ele é o Filho de Deus, como sumo sacerdote, ele é o Filho do homem. Então, é o Filho de Deus na condição humana, como Filho do homem. Juntos, os dois constituem o Deus homem e o divino humano. Cristo Jesus é isso. Ele é o Deus homem e o divino humano, tanto na questão apostólica, quanto agora na segunda parte do seu sumo sacerdócio.
O sacerdócio é para o povo. Ele é o embaixador do homem diante do trono de Deus. É ele que vai lá e intercede por nós. Ele entende a verdadeira natureza humana. Ele entende as nossas dificuldades. Ele entende as nossas fraquezas. Então, nessa condição humana, como sumo sacerdote, ele pode interceder por mim, por você, meu querido. Esse foi o grande ofício do sumo sacerdócio de Cristo Jesus. Moisés, ele era um sacerdote para Israel diante de Deus. Assim como também Cristo Jesus. Só que numa posição muito superior. Numa posição muito infinitamente superior. Moisés, apesar dele não ter o título de sumo sacerdote, apesar dele não ter o ofício do sumo sacerdócio, ele era quem intercedia pelo povo. E nós podemos entender isso não só como a descendência de Arão, mas o próprio Moisés, ele fazia intercessão também, né? Mesmo que não de oficialmente, mas ele intercedia, pedia que Deus perdoasse os pecados do povo, né? E Deus ali ouvia o pedido de perdão de Moisés. Então ele era um sacerdote. Cristo Jesus é o sumo sacerdote que se encontra numa condição superior. Por quê? Enquanto Moisés liberta o povo da escravidão terrena, Cristo Jesus nos liberta e nos conduz para a vida eterna. É um plano muito maior, é um plano muito mais sublime da vocação entre Moisés e Jesus. Não tem como comparar, meus queridos irmãos. É incomparável o sacerdócio de Cristo Jesus. E tem mais. O sacerdócio de Jesus implica na sua perfeição. Ou seja, o grande diferencial do sacerdócio de Cristo Jesus é um sacerdócio perfeito. É um sacerdócio sem pecado. E esse sacerdócio, ele tanto é aquele que oferece o sacrifício pelo pecado do povo, mas como ele é o próprio sacrifício. Olha que coisa tremenda. Ele é o próprio sacrifício uma vez só, por uma vez só. Enquanto os sacerdotes tinham que ficar, todo ano ali oferecendo sacrifício pelo pecado do povo e também pelos seus pecados, agora veio quem? Um sacerdote superior, um sumo sacerdote que é digno de muito mais honra, é digno de muito mais glória. O comentarista Barclay, ele diz o seguinte, ele vai lá, ele se remete lá no original, e ele diz que em latim, né, a palavra sacerdote, ela tem o sentido de pontífex. Pontífex, e fazendo aí uma colocação mais na língua portuguesa, né? Dentro da língua portuguesa é o pontífice. E o que significa pontífice? Pontífice significa o seguinte: ele é um construtor de ponte. Ele fez uma ponte entre Deus, entre os homens e Deus. É ele que nos conduz até o Senhor. É ele que nos guia, é ele que nos leva. Então, esse é o sumo sacerdote muito mais sublime. É o Cristo Jesus, é o homem Deus. É o homem Deus. É o homem que se acende a Deus, é o homem que vai até Deus, é o homem que é o próprio Deus, é o homem que leva o homem pecador até Deus. A sua ponte é uma ponte permanente. Ela não precisa de reforma, ela não precisa de reestruturação. É uma ponte sólida.
é uma ponte muito bem estruturada. É uma ponte perfeita, meus irmãos, com plena perfeição. E essa ponte, ela nos liga o homem alienado até Deus. E ali, o Pai perdoa. O Pai perdoa esse homem alienado. Por quê? Porque a ponte foi feita na cruz. A ponte é a sua morte. A ponte é o derramamento do seu sangue. A ponte é a expiação de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele é perfeito e a sua expiação foi perfeita. Então ele nos leva para uma misericórdia salvadora diante de Deus. Jesus, superior a Moisés na liderança. Então agora nós vamos prosseguir mais um pouco, falando aqui do versículo 2 ao versículo de número 6, mas vamos falar aqui um pouco mais rápido, né? Então, vou ler aqui o texto para os irmãos. Sendo fiel ao que o constituiu, ou seja, Deus, sendo fiel a Deus, Cristo sendo fiel a Deus, ao que constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa. Em toda a sua casa. Versículo de número 3 diz o seguinte: porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Versículo de número 6. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Então, é bem interessante isso, porque o autor tentou inferiorizar Moisés de forma alguma. De forma alguma. Ele não inferiorizou a Moisés. Ele não inferiorizou como profeta. Ele não inferiorizou ele como... ele não inferiorizou Moisés dizendo que Moisés não teve o seu papel importante. Com certeza, Moisés teve o seu papel importante. Mas aqui, ele diz também que Cristo foi fiel em um cargo muito maior. E um cargo muito mais sublime. Nós observamos aqui, no versículo de número 2, ele fala que Moisés foi fiel em toda a sua casa. Então, Cristo foi fiel, Moisés também foi fiel. Então, não está tirando aí a dignidade, vamos dizer assim, do homem que serviu com toda inteireza de coração, com toda a renúncia. E aí diz que ele serviu com fidelidade em toda a sua casa. O conceito de família de Deus permeia todo o Novo Testamento. Então nós vamos encontrar, meus queridos irmãos, em todo o Testamento essa questão de família de Deus, de casa de Deus, né? E aqui é usado esse exemplo. Enquanto Cristo, ele é o edificador, enquanto Cristo é aquele que constrói, enquanto Cristo é a pedra angular da casa, enquanto Cristo, ele é a base de sustentação, como diz lá em Mateus, a casa que foi construída sobre a rocha, é uma casa firme, é uma casa segura, bate o vento, vem a chuva e ela não é derrubada. Agora, Moisés, ele não era a fundação desta casa. Ele era o mordomo. Ele era o administrador. Ele fazia parte da casa. Ele não estava numa condição superior. Cristo Jesus está numa condição superior à casa. Digno de maior honra do que a casa é aquele que constrói.
é aquele que é o fundador. Deus é o fundador da casa. Só para a gente assim, deixar respaldados os irmãos em algumas referências bíblicas, nós temos aqui alguns textos que falam dessa relação, né, de Cristo como construtor, edificador, de base, de alicerce. Se encontra em 1 Coríntios 3,10, 1 Pedro 4,17, 1 Timóteo 3,5, né? Então, você imagina só, agora falando de Cristo superior a Moisés, né? Os judeus, eles tinham um grande ódio, um grande pavor quando se falava de Jesus como Jesus sendo superior. E aqui o apostolado de Jesus, o sacerdócio de Jesus, a superioridade de Jesus precisa ser bem enfatizada, precisa ser bem criteriosa para poder dirimir qualquer tipo de dúvida que havia ali dentro daquela igreja constituída por judeus. Por certo, estava querendo voltar ali para os seus fundamentos do judaísmo. Para compreender melhor essa questão do filho sobre a casa e de Moisés sendo servo, a palavra original da Septuaginta, ela entende servo aqui não como doulos, mas entende servo aqui como terapon. E terapon, ele tem um sentido bastante profundo. Um dos sentidos da palavra terapon é o servo que se coloca em subserviência, se coloca para servir, mas de bom grado, de livre e espontânea vontade. Não é um escravo forçado. Terapon significa isso. Ele é um servo, mas um servo que faz isso com gosto, que faz isso com amor. E o outro sentido também que nós podemos dar no original grego é que terapon significa também um servo cultual, um servo que está separado para cultuar. Não é um servo que está sendo escravizado, mas é um servo que ele serve para adorar a Deus. Ele serve para poder auxiliar, para poder conduzir. Então é maravilhoso essa diferença, nós encontramos essa diferença. E então, sem dúvida nenhuma, Cristo como sumo sacerdote, ele é superior a Moisés. A partir agora desta quarta parte, nós vamos falar do o Espírito Santo fala através de acontecimentos passados. Ou seja, coisas que aconteceram no passado e agora é relacionado aqui com aquela igreja de judeus, né? Então vamos ler aqui alguns versículos. É importante deixar bem claro que agora o desenvolvimento desse texto, ele falando sobre essa condição da desobediência do povo, da incredulidade do povo, né, da falta de fé, da falta de esperança do povo, isso vai até lá Hebreus 4,13. Então o desenvolvimento teológico, ela não se limita somente até o versículo 19, ela se estende até o versículo de número 13. Então diz assim, versículo de número 7, eu vou ler aqui do 7 ao 11. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provocação no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse, estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. O versículo de número 7, ele fala assim,
Portanto, como diz o Espírito Santo. O Espírito Santo falou no tempo passado através de sonhos. O Espírito Santo no passado falou através de profecia. O Espírito Santo falou no passado através dos pais, dos profetas. No versículo de 7 a 11, nós temos aqui a citação de Salmos 95. Meus queridos irmãos, eu gostaria de prosseguir. Realmente não tem mais condições, já escureceu aqui por completo no local onde eu estou. E espero ter ajudado, falado um pouco aí da leitura bíblica em classe, desses textos. E Deus abençoe, tá? Não esqueça de dar o seu like, não esqueça de compartilhar, o meu canal. Eu coloquei, irmãos, o meu canal. Se você quiser falar para uma pessoa, né, poder me ajudar, fala para um amigo seu, para me acompanhar ali, é só digitar lá no YouTube. Digita lá, EBD para Todos, /Pr. Tomás. Então, EBD para Todos, /Pr. Tomás. E ali você vai encontrar o meu canal, vai se inscrever lá, né? E a sua vida vai ser muito edificada para uma escola, para a preparação de uma escola bíblica dominical abençoada. Que Deus abençoe e até a próxima lição, em nome de Jesus.